Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você, vem comigo, vem até o nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevarmos templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, nos alimentando nesta árdua jornada em direção da felicidade. E como estamos a caminho, ainda temos vícios e defeitos, os quais temos que arrancar do nosso coração. Mas tem uns que são extremamente difíceis, então temos que cavar masmorras bem fundas para enterrá-los. A nossa reflexão de hoje é uma continuação daquilo que nós iniciamos ontem a respeito do nosso calvário particular. Ela se baseia nas palavras de Jesus que diz: "E eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim." Pois é, nessa passagem, Jesus se refere à disseminação do evangelho que aconteceria a partir da sua crucificação. Então, por essa razão, à exata medida em que avança o serviço do Senhor sobre os caminhos humanos, o obreiro precisa estar consciente de que, sem que vencie o seu calvário particular, a obra que realiza não chamará a atenção de ninguém. Por isso que Jesus teve que dar a vida, assim como Sócrates e tantos outros que foram os emissários de Jesus. Então, é importante a gente lembrar que todos nós que decidimos seguir Jesus, vamos ter inúmeras tribulações, porque ainda não conseguimos compreender todo o significado daquilo que nos acontece, principalmente em termos de sofrimento. Então, para que possamos compreender o porquê que nós sofremos e o porquê que sofremos mais à medida que nós decidimos seguir Jesus, nós vamos encontrar uma resposta eficaz na reencarnação. É importante a gente lembrar que todos nós somos herdeiros de nós mesmos e que, em cada etapa do caminho evolutivo, nós conseguimos resgatar débitos pretéritos ou então adicionar experiências com que nós nos credenciamos a maiores voos em direção da sublimação da felicidade, que é aquilo que nós almejamos. Então é importante nós compreendermos que ainda somos seres limitados e que padece de sofrimentos, porque o corpo não é nada mais, nada menos que um instrumento de manifestação do espírito, e ele, se for bem cuidado, vai nos levar até onde nós queremos. Mas se ele não for bem cuidado, o que acontece? Vamos passar por mais dificuldades. Então, quando a gente analisa, todos nós viemos ao planeta com uma programação para realizar. Normalmente, nessa programação, nós vamos viver 70, 80, 90 anos, mas o que acontece? Nós não cuidamos do nosso corpo. Botamos bebida, comida demais, exercício em demasia para ficar malhado, para ficar bonito. E mais dia, menos dia, o corpo vai se ressentir porque ele precisa de ter condições adequadas para que o nosso espírito possa adquirir mais experiência. Então, e aí advém a morte física. Só que normalmente, em função de estarmos materializados, e que boa parte das pessoas do planeta só pensa no lado material, se esquece que são um espírito que está usando o corpo, pensa que é simplesmente um corpo que tem um espírito, aí vem a morte, a vida continua,
nós nos transferimos para a pátria espiritual e aí nós nos damos conta de que precisamos voltar novamente para corrigir os erros que nós cometemos. Então, é importante a gente compreender que a nossa jornada não cessa com a morte, não. Nós só voltamos para a pátria espiritual, de onde nós viemos, e fazemos uma análise, um levantamento de tudo aquilo que nós fizemos na encarnação, e na maioria das vezes, nós mesmos compreendemos que perdemos tempo. Jogamos tempo fora, jogamos muitas vezes uma vida inteira fora, e aí nós pedimos uma nova oportunidade. E como Deus é amor, é claro que as oportunidades vêm, só que muitas vezes quem não aproveitou a oportunidade, ela vem com mais dificuldade. Porque a vida, ou melhor, as nossas vidas, elas são contínuas. Em sucessivas etapas reencarnatórias, em que cada um de nós é o arquiteto do próprio destino, construtor da desgraça ou da felicidade que todos nós buscamos. É importante que a gente compreenda que a dificuldade de hoje, ela vem do passado, e que hoje nós podemos plantar aquilo que nós vamos colher no futuro. Nós somos como uma lagarta que tece o casulo e precisa fazer muita força para poder fortalecer as suas asas para voar. E esse fortalecimento das nossas asas para podermos voar vem através do quê? Da bênção da reencarnação, das dificuldades que nós mesmos escolhemos quando estamos na pátria espiritual. E aí, quando nós vencemos, quando nós conseguimos, como a lagarta, romper o casulo, nós vamos voar. Com destino às regiões mais felizes que existem aqui no entorno do planeta também. Porque nós sabemos que quanto mais próximo da Terra e quanto mais para dentro da Terra são as regiões infelizes. As regiões mais felizes, onde habitam os espíritos mais evoluídos, estão da Terra para cima. E esse é o nosso trabalho. Procurar vencer as nossas paixões para conquistarmos a tão sonhada felicidade. Isso é que Jesus veio nos mostrar, com o seu exemplo, com o seu evangelho e principalmente com as suas ações. Porque Jesus falou, mas principalmente agiu, esclarecendo, consolando e nos mostrando, como ele disse, que o seu reino não era deste mundo, mas neste mundo nós iríamos trabalhar para a conquista da felicidade. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.